do que está acontecendo no mundo. Olhem, tem um detalhe. Estamos revisando os arquivos, são 160 e poucos arquivos que foram revelados pela administração de Donald Trump, uma das promessas mais aguardadas. Nessa desclassificação e nos arquivos que foram publicados, basicamente, há vídeos, fotos, mapas, depoimentos. Existem casos que ainda precisam ser analisados. Quais desses casos são realmente interessantes? Há mais evidências que podem ser corroboradas. No final das contas, nem tudo o que aparece ali significa que seja verdade ou que todos os casos sejam realmente reais. Evidentemente, isso não é assim. Mas a abertura ela está fazendo com que diferentes congressistas dos Estados Unidos falem sobre o assunto e não apenas falem sobre o assunto. Mas, por exemplo, já tem um congressista que está exigindo, dizendo que tem mais vídeos e que, se não forem revelados nos próximos dias, ele mesmo vai publicá-los. Porque ele afirma que a desclassificação está pela metade, não foi bem feita, faltam muitos vídeos, faltam muitas das coisas que o Congresso já revisou e que não haveria problema em desclassificar. Então, por exemplo, há um caso de um objeto que teria sido atacado pelos Estados Unidos, um objeto desconhecido, um objeto estranho. Desses WAFs, como eles dizem, um objeto anômalo que teria sido atacado pela própria defesa dos Estados Unidos. Então, há certos documentos, certos arquivos, certos vídeos que já estariam revisados, ou seja, que já passaram pela verificação de segurança nacional e tudo isso, e que, em teoria, teriam que ser publicados em breve. Aqui, o interessante é que também aparecem ou vão. Já está confirmado. Em alguns documentos aparece o nome de Jaime Maussan. Um personagem, um jornalista e ufólogo mexicano bastante conhecido, que ficou conhecido no mundo todo por suas reportagens, sempre gerando, obviamente, atenção e controvérsia nesse assunto. Mas não deixa de ser um personagem muito conhecido no México, e eu acho que no mundo hispânico ele é um dos mais conhecidos. Por que ele aparece nos arquivos? O que se sabe? Ou qual foi o motivo pelo qual ele apareceu naquele momento? Bom, pelo que se sabe até agora, ele aparece porque, junto com um piloto, ex-piloto dos Estados Unidos, ele apareceu no Congresso do México, falando sobre o tema OVNI. É preciso lembrar que esse momento também foi especial aqui no México, no sentido de que, no Congresso, esses personagens aparecem, no final das contas, tentando falar, divulgar e dar abertura ao tema. Umas supostas múmias, como uma espécie de corpos que o Maussan mencionava por aí e, segundo as próprias investigações dele, teriam características não humanas, até mesmo abertamente extraterrestres, né? E já é um tema tremendamente interessante, mas ao mesmo tempo que gerou controvérsia. E dentro do documento dos arquivos dos Estados Unidos, isso ficou catalogado assim, como se não fosse assim, como se simplesmente os cientistas tivessem, pelo menos para os Estados Unidos, ou para o arquivo dos Estados Unidos. Eles teriam então mostrado que não havia interesse porque simplesmente acreditavam então que, ou com as evidências que eles possam ter, que não era um caso real, né? Ou seja, simplesmente não era o que se dizia. Agora, se isso é assim ou não, evidentemente isso teria que ser investigado de forma independente por diferentes universidades ao redor do mundo. Então, no final das contas, já se insistiu nisso por um bom tempo e pelo menos algumas partes, talvez as mais importantes, dessa pesquisa foram mostradas. Mas que no final das contas, as conclusões, pelo menos de forma científica, né, ortodoxa, por assim dizer, foi dito que isso simplesmente não faz o menor sentido, né? E é exatamente isso que se diria nesses arquivos, onde Trump basicamente diz. Ou o que aparece ali é... Não acharam interessante continuar investigando essa parte, e assim esse caso acaba sendo descartado. Aparece Balzan, mas tenho certeza de que vão começar a aparecer casos como o daquele avião ou aviãozinho que ia, vamos dizer, da região central do México em direção ao Pacífico. E que um aviãozinho, então, supostamente entra em contato com um objeto voador identificado.
Um caso muito conhecido aqui no México, junto com outros casos que certamente vão aparecer alguma vez nesses arquivos, arquivos que, na maioria, são casos recentes. Embora haja alguns casos dos anos 60, também há casos que não têm nada a ver com o tema ufológico, mas sim com fenômenos anômalos ou com casos simplesmente estranhos, que fogem da norma, do normal, por assim dizer, dentro dessa reclassificação que se quer fazer, porque é preciso lembrar que, embora haja uma abertura cada vez mais ampla, também há um setor que está lutando exatamente pelo contrário, que está buscando, bem, que não se abra para esse tema. Além disso, alguns documentos foram revelados e começaram a ser retirados, ou seja, os documentos que você podia baixar começaram a desaparecer, apenas alguns deles. Coisa que, bem, já não faz sentido que os façam desaparecer, porque obviamente no momento em que são publicados, as pessoas começam a baixá-los e, bem, as pessoas têm a possibilidade de compartilhá-los imediatamente. Então, aquilo que eles quiseram censurar novamente já não é mais possível. O que foi publicado está publicado. Então, nesse sentido, fica claro para mim, eles não podem dar um passo para trás. O passo que foi dado hoje, pode-se dizer, é que isso é uma cortina de fumaça, né? É para entreter, é para despistar, mas olha, sinceramente, eu não esqueço o caso de Einstein, eu não esqueço o que está acontecendo no Irã. Nem tampouco, né, uma série de, vamos dizer, problemas que têm ocorrido na questão econômica, inclusive inflação e tudo isso. Então esse assunto não é que seja esquecido, simplesmente essa desclassificação tinha sido uma das suas promessas, era necessário que fosse feita. E claro, tenta ganhar pontos. Que político não quer fazer isso? Todos os políticos querem ganhar pontos de qualquer maneira. E se isso é revelar objetos voadores não identificados ou documentos oficiais, então claramente eles vão fazer isso. No caso de Trump, as circunstâncias favorecem a divulgação da informação, sendo uma boa oportunidade para falar sobre o tema. Eu acho muito interessante, sinceramente, acho mesmo. Bem, no final das contas, isso não parte de uma realidade que foi investigada por tantos anos, tantos jornalistas que falaram sobre o assunto e que, inclusive, já mostraram evidências cada vez mais claras. E mesmo assim, não querem falar sobre o assunto. Isso tem que impulsionar as coisas, assim como aconteceu na época com os documentos revelados por Joe Podesta. Bem, na verdade foi por causa do Obama, mas Joe Podesta foi quem impulsionou essa divulgação, tanto de documentos da CIA naquela época, quanto de documentos classificados também no tema ufológico. A partir daí vai acontecendo uma abertura cada vez maior, mas é preciso lembrar quem foram os primeiros que revelaram documentos em massa. Não podemos esquecer da maior desclassificação que aconteceu na época por parte do Reino Unido. Isso foi no início dos anos 2000, quando o Reino Unido fez uma desclassificação de milhares de documentos que até hoje você pode acessar, pode ver sem problema, baixar se quiser. E nessa desclassificação tem de tudo. Tem casos muito interessantes, tem outros casos que nem tanto. Não significam provas, significa simplesmente que, dentre todos os casos que são reportados à polícia inglesa, eles mesmos vão classificando e separando. Eles vão colocando em uma pasta. Então aqui o que você pode ver ali é como se fosse assim. Para te dar um exemplo, né, uma senhora em Birmingham ou em qualquer cidade que você imaginar, lá na Inglaterra. Então ela ligou para a polícia e disse: olha, aqui chegou um objeto com essas características e pousou no quintal, por assim dizer. Ei, como foi? Faz um desenho pra gente. Foi assim. E aí tinha testemunho, olha, o vizinho dali viu alguma coisa. Depois o outro vizinho ouviu algo e tudo isso era relatado, eles escreviam e colocavam numa pasta. Essa pasta foi desclassificada já faz muitos anos. Ou seja, essas desclassificações já vêm acontecendo há bastante tempo. Mas era importante que os Estados Unidos se posicionassem de forma mais clara para que o assunto fosse tratado de maneira séria. Porque, obviamente, sempre vai ter gente que não entende o assunto e que quer minimizar. O que querem dizer é que isso não serve para nada, que isso é coisa de bobo, que é isso, que é aquilo. Sempre vai ter um comentário assim. Mas, enfim, em todos os assuntos sempre vai ter alguém assim. Evidentemente isso, não sei, vai continuar simplesmente. Não tem problema.
O interessante para nós que realmente queremos entender o fenômeno e, acima de tudo, não só entendê-lo, mas também estudá-lo. Ser críticos também. Ou seja, não é só aceitar tudo o que te dizem. Sim, precisamos ter uma visão crítica. Temos que tentar entender isso da forma mais aberta possível, mas sempre com os pés no chão. Evidentemente, acho que é isso que todos nós deveríamos exigir um pouco de nós mesmos. Agora, extraordinário. Alguns dos casos, alguns dos objetos que aparecem nos vídeos têm um comportamento fora do comum. Mais surpreendente do que aquele vídeo famoso chamado Gimbal. Não, é assim que eles chamaram o vídeo do Gimbal. Bem, muito mais surpreendente do que esses vídeos. Para mim também fica claro que isso é interessante. Sim, são vídeos que surpreendem, que realmente têm um certo nível de interesse fora do comum. Além disso, é preciso lembrar que são câmeras de nível militar, com filtros, com capacidades já em outro nível para poder fazer o acompanhamento. O objeto, o que vamos conversar à noite, além das notícias de todo o dia, vamos conversar sobre um caso que estão revelando agora mesmo. Por parte de um congressista norte-americano que faz parte da equipe que, junto com Tim Burnett, com a mesma congressista, também a outra congressista republicana e também democratas que têm feito parte dessa equipe de divulgação e de, bem, ao final de analisar o tema. Ou seja, porque eles analisam isso de um ponto de vista muito claro, que é a segurança nacional. Ou seja, eles não analisam isso de forma filosófica ou por interesse no mistério, que talvez também tenham, mas eles analisam, pensando em ver quais características tem, por que está entrando em um espaço aéreo que, no final das contas, é deles, ou pelo menos é assim que eles consideram, né? Quais os riscos disso para a aviação civil e militar? Quais as possibilidades de que isso não seja nada além de uma tecnologia de outra pessoa? Ou seja, todas essas análises, toda essa investigação está sendo realizada. Inclusive, do que é divulgado, passou por um processo extenso de meses de revisão para não divulgar algo que depois mostre coisas que não deveriam. No sentido de que todas essas câmeras têm elementos, tecnologias muito avançadas, que essas próprias câmeras, ao serem reveladas. E o que está ali também vai revelar em que posições e quais capacidades os Estados Unidos têm para ver no Pacífico, no Índico, nas bases americanas e tudo isso. Então, bom, esse me parece pelo menos um tema interessante, mas não é o único. Hoje vamos analisar também o que está acontecendo no Irã, que é um tema que vocês sabem, temos acompanhado. Há um confronto geral e movimentos interessantes com os Emirados Árabes. Emirados Árabes Unidos está aparecendo como o país que não quer negociar, o país que... E não digo isso no mau sentido, digo no sentido de que, sinceramente, eles... Bom, até agora é o que me parece e eu adoraria ouvir sua opinião. Que são dos países do Golfo os que mais dignidade têm mostrado, no sentido de que a Arábia Saudita tem sido muito pragmática e diz: bom, estão me atacando, mas não vou fazer nada porque eles não querem perder o dinheirinho. O mesmo Catar, Kuwait, Bahrein, Omã, até pior, porque Omã, só para parecer neutro, né, o que Omã tem feito é manter uma proximidade muito forte com o Irã. Mas os Emirados Árabes Unidos traçaram uma linha vermelha e disseram: não, não, não. Se dermos chance, se dermos oportunidade para que eles fechem o estreito toda vez que quiserem, o problema não vai acabar e vão ser escravos do regime dos ayatolás. Então, o que os Emirados Árabes Unidos fazem é começar a atacar. Se fala pouco sobre esse assunto, já comentamos aqui, eles realmente lançaram ataques, embora não vão confirmar isso, mas é sabido. Alguns meios de comunicação iranianos já abordaram assim, pois suspeitam e perceberam que os mísseis vêm de lá. E isso, bem, é super interessante, porque algum país tinha que fazer um pouco a diferença. Pessoal, eu tenho que ir, já me estendi um pouquinho demais. Mando um grande abraço para toda a comunidade. Muito obrigado ao Mr. X, ao Druca, ao Rick Castro, ao Alfa e a toda a comunidade. Nos vemos daqui a pouco. Fiquem bem. Até logo. Tchau.